Sejam muito bem-vindos a mais um Meon Entrevista e hoje estamos aqui com um dos quase donos dessa casa também, né? O Caio Santomo, que nos acompanha há muito tempo aqui no Meon. Caio, obrigado por topar conversar com a gente hoje aqui sobre o universo empresarial. Agradeço, Sabine. Uma honra sempre estar com vocês, poder prestigiá-los. Regina, Meon, Metrópole. Eu sou literalmente um fã de vocês. A gente também, Caio, com certeza. E essa entrevista, gente, nasceu justamente de um bate-papo no Instagram. Foi. Que o Caio, ele compartilha muito ali a narrativa da vida dele de empresário, né, Caio? Você faz questão de postar o seu dia a dia lá. E eu sou fã disso e justamente sobre isso que eu quero trazer um pouco. Como que você chegou a ser esse empresário de sucesso que você se tornou hoje? Sabine, obrigado por acompanhar. Isso é uma coisa interessante, né? Esse negócio do Instagram e da rotina. Isso começou com uma brincadeira e hoje acaba que eu coloco lá, a pessoa gosta. A gente vê que para muitos empresários que estão começando, empreendedores, como eu quando comecei, gostam desse reflexo, gostam de estar ali vendo esse dia a dia, vendo essa rotina, vendo que é possível, né? E respondendo a tua pergunta, sim, comecei do zero, minha história é pública, né? Todo mundo sabe, batalhando, empreendendo, domingo a domingo, né? O famoso domingo a domingo. E essa questão ela é muito simples, né? É o dia a dia, você fazer o básico bem feito, sempre falo isso. Fazendo o básico bem feito e tendo uma rotina com bastante comprometimento, as coisas fluem. Então essa é a regra. E acabo colocando isso no Instagram lá, o pessoal gosta bastante dessa rotina do dia a dia. E pegando aí um gancho, né, que você falou de domingo a domingo, existe um tabu da vida do empresário, né, que é assim, você precisa trabalhar de domingo a domingo? A sua vida, ela é o trabalho? Vamos entrar um pouquinho nesse... Essa é uma pergunta muito legal, Sabine. Essa pergunta muito... Demorou um tempo para eu entender isso, né? Eu sou relativamente jovem, mas de uns 8, 10 anos para cá, eu sou casado, casei com a minha primeira namorada. Então, nós entendemos muito cedo isso, que se não tivesse uma questão que a gente pudesse aproveitar a vida junto com o trabalho, a coisa não conseguiria funcionar. Então, hoje, se você me perguntar o que é trabalho e o que é lazer, é tudo uma coisa só. Então, eu estou o tempo todo trabalhando, o tempo todo me divertindo. Uhum. Então, a gente conseguiu encontrar no meio dessa jornada esse equilíbrio entre família e trabalho. Então, o que eu brinco na questão do domingo a domingo, então assim, a cabeça está sempre ativa. Os nossos negócios hoje, as empresas que estão dentro do meu conglomerado funcionam de domingo a domingo e eu tenho que estar ali com a minha equipe de domingo a domingo. Então, se eu estou, por exemplo, em uma viagem, meu telefone está ligado e minha família não vai supor eu atender uma ligação ali, que aquele tempo eu estou dedicando a eles, mas eu também tenho que dedicar aos negócios, senão as coisas acabam não acontecendo. Acaba sendo natural. Natural. E eu vi um podcast, né, sobre justamente esses tabus. E esse empresário, ele falou assim, as minhas relações, elas eram por interesse. E isso, num primeiro momento, ela só tipo, oh, meu Deus, ficou até arrepiado, porque... Esse é um tabu interessantíssimo. Eu acredito que muitas pessoas, eu demorei um tempo para também entender isso, muitas pessoas, elas acabam se aproximando por um interesse. E a gente acaba percebendo isso. E relações que começam, eu acredito que todas as relações acabam começando por algum tipo de interesse. Uhum. Agora, tem que ver se esse interesse é genuíno e o que você vai levar disso. Então, ali você tem um processo seletivo natural. Eu, particularmente, utilizo muito desse processo seletivo e seleciono a dedo quem senta à minha mesa. Então, sim, as relações acontecem, na minha opinião, por algum tipo de interesse primário, mas durante esse processo seletivo a gente acaba separando quem realmente faz sentido de quem realmente só está ali por algum interesse raso ou algo do tipo. Uhum. E como que a gente fala o não? Aquele famoso, não dá pra ir nesse evento, sem ser grosseiro. Demora para entender, mas o não ele tem que ser dito. Ele é simples, não. Não dá. Não posso ir, eu tenho uma agenda, não consigo estar aqui. Exemplo, hoje eu estou aqui a seu convite, parei uma reunião agora para vir aqui te prestigiar, porque realmente é uma coisa que faz sentido para mim estar aqui. Uhum. Se não fizesse, eu falaria, Sabine, infelizmente eu não posso estar presente. Não dá, né? E eu acho que é muito difícil, e eu tô vivendo isso, né? Como não ser grosseiro com a pessoa, e como que as pessoas, elas compreendem esse lado, o nosso lado profissional.
eu realmente... As pessoas, elas costumam ser folgadas em algum... As pessoas, eu acho que eu não diria folgadas, são espaçosas. Mas o não, ele é interessante. Demorou, mais uma vez, eu sempre falo assim, estar cercado de boas pessoas te ensina grandes coisas. Por exemplo, a Regina, gosto muito dela. Sempre falo isso. Quando você se cerca de boas pessoas, você aprende grandes coisas. E principalmente, a exemplo da minha empresa. Hoje eu tenho um conselho deliberativo, composto por pessoas muito mais capacitadas que eu e muito mais inteligentes do que eu, que me ensinaram ao decorrer desse tempo, desses anos, que o não é necessário. E você quer saber, acho que é uma das coisas mais importantes que um empresário pode carregar. Isso não serve para mim, não é o momento. Entende? Então, quando você entende isso e que ele é leve, você não leva isso para si. Eu carrego não comigo tranquilamente. Tranquilamente. Eu tenho que aprender. Não, fala o primeiro que eu fico paciente. E dentro da sua jornada, né, então você é amigo da minha mãe, né, da doutora Regina há um tempo já, e a gente percebe um salto, vamos colocar de 2 anos, 3 anos? 5 anos, 5 anos. 5 anos. Qual que foi esse momento disruptivo ali? É interessante isso. Eu sempre fui apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu gosto muito de estudar quais são os espaços que não estão preenchidos no mercado. Tá? E quando você para analisar o mercado, eu sempre faço esse exercício, indico até inclusive para quem estiver assistindo aí, que faça esse exercício, sai um pouquinho da operação, olha de fora o que ninguém está vendo. Eu encontrei algumas lacunas nesse mercado que eu acho que foi o que fez esse crescimento tomar uma proporção maior. Né? O mercado que a gente atua hoje, a gente percebeu o seguinte, o mercado imobiliário em si, quem olha fala assim, poxa, o mercado imobiliário está saturado. Sempre precisa de alguém, sempre tem alguém comprando um lugar para morar ou uma segunda moradia para o turismo, etc. E aí eu parei para analisar e falei, bom, tem uma lacuna no turismo. Brasil crescendo no turismo. Turismo crescendo para tudo que é lugar. Uma mudança de comportamento de gerações. A nova geração hoje ela pensa em quê? Ela quer comprar uma casa, ela quer comprar um carro, ela é aquela mesma geração que quer casar, compor família e tal. Então você tem uma mudança de comportamento. Então vindo dessa questão comportamental para a questão mercadológica. Quando eu associei as duas coisas, eu entendi, eu falei, tem uma baita oportunidade de mercado aqui. Entramos no mercado de multipropriedade, acredito que a gente já deve estar entre as maiores do Brasil hoje, crescendo de forma exponencial, mas pensando no quê? A gente pegou tudo que esse mercado estava fazendo vamos dizer assim, não de errado, né? Mas o que esse mercado estava fazendo que não estava indo legal, e pensamos o seguinte, como que a gente pode transformar isso em coisas legais? E caímos dentro de hospitalidade. Quando caímos em hospitalidade, cruzou com um novo comportamento dessa geração nova. O que esse pessoal quer? Ou quer viajar, quer ter uma experiência legal, Então, como que nós poderíamos proporcionar isso? Criamos um comitê, fomos atrás dos melhores profissionais do mercado, e aí é a resposta para a sua pergunta. O negócio está crescendo e não para. Mas aí foge um pouco do básico, né? Porque não é um empreendimento básico de ser feito, né? São vários, né? São vários empreendimentos. Não são básicos, né? Eles agregam muito valor e eles estão se posicionando como os melhores do mercado de fato, né? E isso aí é questão de se posicionar melhor no mercado. Como que faz? Eu sozinho não conseguiria fazer. Então, de novo, quem é o melhor player de hospitalidade no Brasil? Como que a gente acessa essa pessoa? Quem é o melhor player de construção? Como a gente acessa? Quais são as melhores instâncias turísticas? Como a gente acessa? Como que a gente faz isso tudo dentro da lei? Ou seja, vamos buscar um melhor escritório. Então, isso eu acredito que é a soma desses fatores que geram esse resultado que a gente está tendo, que graças a Deus está sendo muito bom. Eu gosto de também frisar que nem sempre é o sucesso, né? Você passou por várias áreas dentro da sua vida que te levaram a estar onde você está, que te levaram a aprender o que você sabe hoje para você poder, né? Você juntou todo esse conhecimento. Conta um pouco de qual foi a trajetória mais marcante que influencia positivamente hoje no seu negócio. Eu comentei isso outro dia numa reunião com a nossa equipe. Você me pergunta o que eu faço da vida, eu sou um vendedor. Quando eu comecei a minha vida lá, tem até saiu uma matéria esses dias num portal forte aí, falando como eu comecei vendendo peãozinho lá na rua em Campos do Jordão.
E era interessante que o negocinho, eu tinha lá minha quantidade de pinhão, se eu não vendesse aquilo tudo no final do dia, eu voltava para casa, aquilo apodrecia, ou perderia, teria que ir lá buscar de novo para poder fazer. Uhum. Então eu aprendi que a venda era o principal ponto, é o motor do nosso negócio. Então depois e quis transmitir isso para a nossa equipe. Então se você me perguntar, olha, você comentou várias áreas da nossa vida. Não, hoje a área é sempre a mesma. A gente tem que ter uma boa experiência em venda, tem que ter um marketing que consiga transmitir, e uma publicidade que consiga transmitir o que nós estamos ofertando ao mercado e entregar de fato o que a gente está propondo. Se eu estou propondo entregar essa revista linda, maravilhosa que vocês fizeram aqui, eu tenho que entregar nessa qualidade que vocês fizeram. Uhum. A quantidade, a qualidade e o prazo. Então, você unindo isso, está tudo certo. Não tem o que o cliente reclamar, muito pelo contrário, ele vira teu vendedor. Uhum. Então, eu sempre falo isso para a nossa equipe. Nós temos que ser os melhores vendedores e temos que entregar o melhor produto. Ponto. Esse é o nosso mantra lá dentro da empresa. E ontem eu estava mediando um painel dos Empreenda Brasil Mulher. Foram 80 mulheres e eu mediando um painel ali com 5 empresárias. E aí eu virei assim para plateia e falei assim, quem é vendedor? Então você tinha cabeleireiro, você tinha manicure, ninguém levantou a mão. Todos são. Todas elas são vendedoras. E isso eu fiquei chocada, eu falei, mas gente, todo mundo precisa vender o seu produto o tempo todo. Você, na hora que você vai falar do seu produto, você tem que vender bem. E aí vem um choque, né? Porque como que a pessoa, como profissional autônomo, consegue evoluir? Porque você foi um profissional autônomo, né? Eu acho que é o seguinte, primeiramente, parabéns aí por você ter mediado o painel com mulheres. Hoje, grande parte da diretoria da nossa empresa é composta por mulheres. Eu acredito que isso tem que ser levado em consideração. Inclusive, algumas das nossas construções, a gente está com um programa de incentivo para esse público, que acredito que, eu sempre falo, você vai na construção civil, tivemos agora só uma observação, fugindo um pouquinho da sua pergunta aqui. Nós tivemos duas obras que a gente estava olhando lá, e essa empresa que nós estamos colocando agora tem obras que estão sendo feitas por mulheres. Você vê a qualidade do acabamento, nem se compara. E aí eu até vi, você pega um diagnóstico das nossas diretoras lá, porque hoje nós temos um equilíbrio na empresa entre diretores e diretoras, é completamente diferente. Então, é bastante importante tocar nesse tema, acho que é um tema interessante. Mas voltando à sua pergunta, qual é o objetivo da tua pergunta? Só para assim, como que os empreendedores autônomos, eles conseguem se posicionar sem ser vendedores? Na verdade, como que eles crescem, né? Qual que é a mudança da mentalidade que eles precisam ter? Eu acredito que sem venda nada acontece. Eu acredito que a venda ela é o ponto de partida de qualquer negócio. Você teve uma ideia, você estruturou essa ideia, você precisa vender essa ideia. Eu preciso vender a minha ideia o tempo todo para alguém. Para minha equipe, para minha esposa, para os meus clientes, para os meus funcionários, para os meus parceiros, para todos. Então, eu acredito que assim, tem que partir da venda. Não que a venda seja o principal ponto, mas ela é o ponto de propulsão do negócio. Então, eu acredito que esses empreendedores, sim, deveriam se capacitar em venda no primeiro momento. Por quê? Ele pode ter ideia maravilhosa, a melhor ideia do mundo. Se ele não souber como vender aquilo, não vai funcionar. Ou vai procurar um bom vendedor para fazer isso. Eu só não posso me colocar à disposição, porque eu já estou cheio de coisa para fazer. Mas muita gente procura gente para vender. Exatamente. Eu acho engraçado, eu falo que vendedor nunca está sem emprego. Porque tá fácil conseguir. Mas tem que sair da zona de conforto, né? E agora aqui para encerrar, 3 verdades desconfortáveis, conta aí pra gente, 3 verdades desconfortáveis que um empresário ele tem que viver. Primeiro, eu falo isso em toda reunião de conselho que nós temos, semanalmente. Não tenham dó do meu ego. Eu falo para todos os meus diretores. O ego ele é a principal verdade que você pode escutar da tua equipe, é quando o teu ego está falando mais alto. Se você ligar para qualquer diretor meu hoje, eu começo a reunião falando exatamente isso. Pise no ego, sem problema nenhum. Essa acho que é uma das primeiras verdades. A segunda o empresário começa a crescer, ele quer dar o passo maior do que a perna dele. Primeiro preserva a sua empresa, porque é ela que vai fazer o seu negócio, a sua vida pessoal dar certo.
Então, tem que primeiro estar focado no seu negócio. Começou a crescer, vou comprar um relógio, vou comprar um carro, vou comprar isso, comprar aquilo. Você pode fazer tudo isso, você deve fazer tudo isso. A partir do momento que a tua empresa está saudável. E o terceiro, que eu também uso como um mantra dentro da empresa lá. Eu gosto muito, estava com o Bent Moss esses dias atrás aí, falando sobre isso aí. Colha a fruta no pé. Não sei se você já escutou isso. Não escutou? Anota isso daí, por favor. O que é colher a fruta no pé? É um outro mal que cada empresário... Essa é dura. Por quê? Eu até brinquei com o Bent Moss sobre isso. Nós, empresários, principalmente quando a gente está começando, a gente quer ir lá, subir lá no topo da árvore para pegar a frutinha. Tá cheio de fruta no pé. Para que você quer dar essa volta toda se o negócio está ali? Então, às vezes a oportunidade está muito mais fácil de você pegar ela do que você dar aquela baita volta. E o mal do empresário, e eu já errei muito nisso, em querer pegar a fruta que está lá em cima. Porque você tem que botar uma escada, né? A fruta está no pé. Olha lá no pé. Então, isso aí fica aí como... Essa é a terceira verdade que eu acho que ela deve ser levada em consideração. Muito bom. Caio, muito obrigado por ter parado então sua reunião para vir aqui me ensinar, né? Eu estou aprendendo com vocês. Foi uma mentoria aqui rápida, mas muito obrigada ao público por nos escutar. Muito obrigado. E espero você aqui mais vezes. Pode convidar, vou estar sempre por aqui. Obrigado, gente.